Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Si e hoje eu tô aqui pra conversar um pouquinho com vocês sobre os livros que mais me surpreenderam. Sabe quando você começa uma leitura assim, sem colocar muita expectativa num livro, achando que vai ser assim, só mais uma leitura qualquer, nada demais, e aí você descobre um dos seus livros favoritos da vida. Então, é sobre esse tipo de leitura que a gente vai conversar hoje. Eu separei aqui 6 livros com os quais eu tive essa experiência, né? De não tá muito assim pra leitura, mas acaba me surpreendendo bastante começar a indicá-los pra todo mundo que eu conheço. Então, agora eu também vim indicar aqui nesse canal pra vocês. Vamos lá. Começando aqui com a primeira leitura que eu fiz esse ano, que foi Demian, do Hermann Hesse. Eu fiz a leitura desse livro, uma leitura conjunta. Eu tava com um grupo de leitura, né, de livros que eram indicações do Kim Namjoon, do BTS. Então a gente leu muitos livros clássicos esse ano com esse grupo. E o primeiro livro foi esse aqui. E, gente, assim, eu já tinha escutado bastante sobre ele, já tinha dado uma pesquisada e tal, mas eu não esperava gostar tanto. Esse livro realmente foi uma surpresa pra mim. Eu gostei muito da história, da narrativa, dos personagens, das reflexões que esse livro traz. Ele é uma leitura não tão densa quanto eu achei, mas também não é uma leitura tão simples. É uma leitura que a gente vai terminando o capítulo e aí tem que parar um pouco para poder refletir sobre o que foi falado ali. Então eu achei esse livro assim sensacional. Entrou sim pra minha lista de favoritos da vida. Gostei muito dele e indico muito pra vocês. Outro livro que foi uma grande surpresa pra mim na época em que eu li e se tornou um dos meus favoritos, e inclusive semana passada, quando eu tava limpando aqui a estante, eu dei uma olhada pra ele e me deu uma baita vontade de reler, é o Nossos Dias Infinitos, da Claire Fuller. Tem vídeo aqui nesse canal com resenha desse livro. Eu vou deixar ele aqui nos cards pra vocês irem lá conferir. Ele vai contar aí a história da Peg, uma menina de uns 8, 10 anos. Agora eu não vou me lembrar a idade dela assim de cabeça. Tem muitos anos que eu li na época do lançamento, pra vocês terem noção. É um livro que realmente me marcou. A Peg é uma criança e o pai dela pega ela, tira ela de dentro de casa e vai morar no meio da floresta, no meio do nada, dizendo que o mundo estava acabando. Então eles começam a viver ali durante muitos anos nesse lugar completamente recluso que não tem nenhum contato com o mundo exterior, só ela e o pai. E aí aqui a gente vai acompanhar essa história, vai acompanhar o crescimento dela, assim, completamente isolada do resto do mundo. E, gente, esse livro é sensacional. O final faz a gente ficar assim, ó. Sério, é um livro que eu indico demais pra vocês. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais da história, confiram lá na resenha. Mas é um livro, assim, maravilhoso, sério. Incrível. Agora vamos para um dos meus favoritinhos, que eu acho que quem me acompanha aqui, se você está aqui e já assistiu algum outro vídeo meu, você já sabe que, assim, é um livro que eu amo, que eu indico demais. Mas eu não poderia deixar de indicar aqui também, não é? Que é o Simon versus a Agenda Homo Sapiens, ou Com Amor, Simon. Essa minha edição aqui é em inglês, eu já tive uma edição em português, mas não tenho mais. E na época que eu li a primeira vez foi no Kindle. Eu ganhei um cupom de desconto para livros da Intrínseca, de uma leitora do blog, ela me deu para eu escolher algum livro, né? E aí eu acabei adquirindo Simon versus a Agenda Homo Sapiens com esse cupom. E eu comecei a ler, assim, completamente despretensiosamente mesmo. Eu não tinha nenhuma expectativa, eu tava viajando, eu queria um livrinho leve, e aí eu dei uma pesquisada e vi que esse era um livro, assim, mais leve, assim, uma história mais fluida, sabe? Sem nada muito denso, e eu comecei a ler. Gente, eu me apaixonei por esse livro. Aquele tipo de livro que você termina de ler e aí você vai voltando em várias partes que te marcaram durante a leitura só para ir relendo alguns trechos. Foi isso aqui que Simon fez comigo. Fiquei completamente apaixonada por esse livro. Esse livro é incrível. E só de conversar com vocês sobre ele eu já fico com vontade de reler. Tem resenha dele aqui no canal, vou deixar aqui nos cards. E para resumir a história aqui para vocês. O Simon é um rapaz gay que começa a se comunicar ali com uma pessoa por e-mail, que a única coisa que ele sabe é que essa pessoa estuda no mesmo colégio que ele. Então, a identificação dessa outra pessoa é o Blue. E eles começam a conversar ali, né, porque são duas pessoas que ninguém sabe sobre a sexualidade, que estão, né, vivendo suas vidas e tal. E eles começam a conversar e a trocar e-mails.
Só que um belo dia o Simon esquece o e-mail dele aberto no computador do colégio e uma pessoa acaba vendo essas conversas. E aí, filha, aí vem chantagem, vem todo um auê. Enfim, é um livro incrível, é um livro maravilhoso e eu indico muito pra vocês. Sou completamente apaixonada pelo Simon. E aí, seguindo a linha de livros que vocês não me aguentam mais ver indicar neste canal, vamos para Leve-me com Você. Como vocês já devem ter percebido, eu gosto muito de livros que me pegam de surpresa e aí eles se tornam favoritos, né? É isso. Eu recebi esse livro aqui da Dark Side na época do lançamento e eu já tinha dado uma olhadinha assim na história e tal, e aí eu fiquei, isso aqui não vai ser pra mim, não vai ser um livro que eu vou gostar. Mas como eu achei essa edição belíssima, eu resolvi dar uma chance e que bom que eu dei uma chance. Porque ele se tornou um dos meus livros favoritos da vida. Esse livro aqui ele vai contar a história de um pai em luto depois de perder o seu filho, que resolve fazer uma viagem de trailer que eles faziam todo ano com a família inteira. Ele resolveu fazer essa viagem sozinho para espalhar as cinzas do filho, né, em alguns lugares. E aí no meio do caminho o trailer dele acaba quebrando. Ele vai para uma oficina e lá nessa oficina ele recebe uma proposta do mecânico e ele quer que o cara leve eles na viagem de trailer para eles conhecerem os Estados Unidos. E é aí que a história dessa viagem pode mudar para sempre. Tem resenha desse livro aqui no canal. Eu vou deixar aqui nos cards também pra vocês irem lá conferir um pouquinho mais sobre ele, tá? Os próximos livros são livros, assim, mais recentes. Eu acho que aqui no canal não tem absolutamente nenhum conteúdo sobre eles. Não sei, mas acho que não. Resenha eu sei que não tem, mas eu não sei se eu já comentei em algum outro vídeo. Mas enfim, vamos lá. Um dos últimos livros que eu li no ano passado, assim, que eu fechei, né? Eu acho que foi o último livro que eu li no ano passado, foi o último dessa série. Se eu não me engano, foi uma coisa assim. Que é Os Garotos Corvos. Fazia bastante tempo que eu não estava pegando livros de fantasia pra ler. E aí um grupo que eu tenho, que é até o pessoal que organiza o Outubroso, proporam lá no grupo da gente escolher algum livro de fantasia que tinham no Kindle Unlimited, ou que fosse bem baratinho, pra gente poder fazer a leitura. E Os Garotos Corvos acabou sendo o livro escolhido. E a gente começou ali sem muitas expectativas, era só pra a gente ler alguma coisa diferente. Gente do céu, todo mundo se apaixonou por Os Garotos Corvos. A gente acabou lendo o segundo livro juntas. Algumas de nós terminaram o terceiro e o quarto, porque são livros caríssimos, assim, né? O e-book tá sempre muito caro, é difícil achar uma promoção. Acontece às vezes, mas mesmo assim é bem, né, bem difícil isso acontecer. Então, assim, a gente acabou lendo a saga inteira e se apaixonando pelos Garotos Corvos. E eu consegui o meu box com as minhas edições belíssimas dos Garotos Corvos, porque, gente, eu amei muito esse livro, muito mesmo, a saga inteira. Tô doida pra reler. Tem lançamento do quinto livro da saga, né? E eu tô pensando realmente em reler a saga inteira pra poder ler o último livro. É isso. Esse livro aqui, né, a saga inteira vai contar a história da Blue. Ela é de uma família de médiums, mas ela não tem os mesmos poderes que a sua mãe e as suas tias de verem espíritos e essas coisas. O poder dela é aumentar o poder das outras médiums. E aí, em um dia de São Marcos, ela vai com uma tia dela até uma igrejinha local e ela acaba vendo um espírito de um garoto, que é o Gansei. E é aí que ela começa a conhecer um pouco mais sobre os Garotos Corvos. E uma coisa que ela sempre soube a vida inteira era que quando ela beijasse o seu verdadeiro amor, ele iria morrer. Então, assim, a gente vai acompanhar aí as aventuras da Blue e dos Garotos Corvos. E eu juro pra vocês que às vezes eu não sei como não dar spoiler contando a história desse livro, porque... sério. Enfim, só leiam. É uma fantasia maravilhosa, muito bem escrita, muito redondinha. Amo demais esse livro, não tem resenha deles aqui. Se vocês quiserem, eu posso fazer uma resenha geral, assim, dos 4 livros em um vídeo. Então me contem aqui nos comentários o que vocês acham, se vocês gostariam. E é isso. E por último, mas não menos importante, o último livro que entrou, assim, para essa categoria de livros com expectativa zero e que se tornaram favoritos foi Acotar. Eu tô aqui com o primeiro livro, mas basicamente a saga inteira também entrou pra minha lista de favoritos. São livros que eu amei. E eu tenho esse livro aqui, na verdade, essa edição aqui também, né? Desde 2017, quando eu acho que foi lançado o último livro da saga. Eu não lembro como é que foi o lançamento. Eu lembro que eu recebi o último livro da saga,
que é o Corte de Hadas e Ruínas, de presente da Galera Record, na época do lançamento. E aí eu acabei comprando o primeiro livro porque eu pensei, eu tô com o último, então vou fazer a leitura lá do primeiro e tal, pra eu poder acompanhar a saga. Não acompanhei. Na época eu tentei começar a ler, mas não sei, os 2, 3 primeiros capítulos não me chamaram tanta atenção. Eu não gostei tanto, acabou ficando na minha estante por todos esses anos. E, nunca fiz a leitura. Só que aí, a Nath, uma amiga minha, ela resolveu propor aí uma troca. Como eu tinha falado bastante dos Garotos Corvos pra ela, a gente combinou. Ela iria ler os Garotos Corvos e eu iria ler a Cotar, porque é nada mais que justo, né? Eu li ali um livro que ela ama, ela lê o livro que eu amo, pra gente poder conversar. Pois bem, gente, que saga maravilhosa, que saga surpreendentemente incrível, que eu fiquei completamente apaixonada e viciada a ponto de ler um livro de quase 700 páginas em 4 dias. Acontece. Aqui nós temos um lugar dividido em 2, a parte dos humanos e a parte dos feéricos, né? E um não pode interferir no outro lado. E aí a Feyre, ela é a mais nova da sua família, ela é uma humana. E um belo dia ela sai pra caçar, né, alimento pra sua família, num inverno super rigoroso. E ela acaba matando um lobo, que na verdade era um feérico. Feéricos são tipo elfos, fadas. Não vou saber explicar pra vocês aqui o que é um feérico. Vou deixar uma foto aqui, tá? Deixar aqui uma foto. E aí, no caso, esse feérico era um dos guardas e amigos do Tamlin, que é um grão feérico, né, das terras mais próximas da terra dos humanos. E aí ele vai lá, na casa da Feyre, tomar satisfações, porque ela matou o feérico amigo dele, guarda dele, e agora ela tem 2 opções. Ou ela morre, ou ela vai lá pra corte primaveril, onde ela vai viver lá na corte. E aí, ela escolhe ir pra corte. E a gente vai acompanhar um pouco da história dela, de tudo que acontece, e dos 1 milhão de plot twists que essa história tem, que quando você imagina que tá indo pra um lado, a autora vai lá dar 3 tapas na sua cara, e aí você vai pra outro completamente diferente. E assim a gente vai vivendo aqui nessa história. Eu amei esses livros. Sério, amei demais. Esses foram alguns dos livros que superaram completamente a minha expectativa. Tem mais alguns outros livros, mas eu fiquei com medo desse vídeo ficar muito grande, porque eu queria contar um pouco da história deles pra vocês. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso fazer uma parte 2, então comentem aqui embaixo se vocês gostam, se vocês querem uma parte 2 com mais alguns livros, tá? Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de clicar em gostei, de se inscrever, de me seguir nas redes sociais. Aquelas coisas que vocês já sabem, tá? Me conta aqui nos comentários quais os livros te surpreenderam, assim, que superaram incrivelmente as expectativas de vocês, tá bom? Ó, um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!